Então, pessoal, essa nossa primeira aula vai ser dividida, no geral, em duas partes. A primeira parte que a gente vai comentar sobre como vai ser o andamento dessa disciplina, tá? Um pouquinho sobre questão de avaliações, de presença, aproveitando o gancho que o Ricardo falou que ia sair mais cedo. Eu vou dar um aviso para vocês, uma recomendação, né? Caso você esteja em regime especial, vocês estejam trabalhando, estejam estagiando, vocês podem solicitar regime especial, tá certo? Para não ficar levando falta se não comparecerem às aulas, tá? Eu não sei exatamente como é esse processo, mas o pessoal da coordenação deve saber informar para vocês, ok? Deixa eu compartilhar a minha tela. E é bem importante que vocês assistam às aulas, porque as atividades que eu vou passar também vão ter como base a nossa aula sempre, né? Vou estar sempre dando o máximo de informações possíveis. Porque eu vou começar aqui mostrando para vocês, então, o plano de ensino da nossa disciplina. Todos vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Sim, professor. Pronto. Então, essa é a nossa disciplina de hidrologia aplicada, né? Que era dada pelo professor Frederico, só que ele assumindo agora a coordenação. Eu estou assumindo, eu sou professor substituto, meu nome é Daniel, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará, tenho mestrado na área de geotecnia, também pela Universidade Federal do Ceará, e eu faço doutorado também, certo? Então, com a nossa disciplina, a gente vai ter alguns objetivos, né? Ela, como abrange várias coisas da hidrologia, nós vamos ter até um cronograma, de certa forma, extenso em termos de conteúdo. Mas o objetivo vai ser, principalmente, mostrar o ciclo hidrológico e evidenciar a sua importância para as obras civis, assim como os impactos gerados pelas precipitações nas bacias hidrográficas. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai estudar esse ciclo hidrológico, né, todos os fenômenos, conforme a gente vê aqui na descrição dos conteúdos, bacia hidrográfica, né, o que ela é, precipitações, escoamento superficial. E com isso, nós vamos aprender a calcular, por exemplo, chuvas de projeto, nós vamos aprender a calcular a parcela dessa precipitação que está se tornando escoamento superficial, e vai ser necessária um sistema de drenagem, e por aí vai, tá certo? Inclusive, nós vamos ter mais para o final a questão de estimativa de vazões, regularização de vazões. Espera aí, só aceitar aqui. Regularização de vazões. Nós vamos estudar também um pouco sobre água subterrânea e, por fim, gerenciamento e gestão sustentável dos recursos hídricos, né? Que tem se tornado cada vez mais um tema relevante devido aos fenômenos hidrológicos, fenômenos naturais que têm cada vez mais se alterado com a intervenção do ser humano no planeta, né? A nossa disciplina, então, ela vai se dar com momentos síncronos e assíncronos, que vocês já devem ter acostumados desde o começo da pandemia, né? Vocês estão no quarto período, então acho que vocês só tiveram aula nesse esquema até agora. Então, nós vamos ter os momentos síncronos, que vão se tratar basicamente das aulas que vão ser ministradas. Às vezes eu coloco também a resolução de alguns exercícios durante a aula, ou a depender do decorrer da disciplina, conforme eu for sentindo o andamento com vocês, a gente pode até, se for o caso, marcar também um dia só de exercícios para sanar as principais dúvidas, tá certo? Essas aulas vão ser todas gravadas e vão ser disponibilizadas
via Moodle, que é a nossa plataforma oficial. Como recursos didáticos, são aqueles que vocês já estão mais acostumados também, computador, pode ser os celulares, mídias digitais. Inclusive, tem um grupo no Telegram que eu criei para que a gente possa ter algumas comunicações mais rápidas, né? Por exemplo, se tiver um dia que eu tiver problema para conectar, vai demorar um pouquinho, eu posso avisar lá também para vocês, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aí assim que possível eu respondo. Eu não vou prometer responder 24 horas por dia. Se vocês mandaram uma mensagem 2 horas da manhã, muito provavelmente eu não vou ver, mas eu respondo assim que possível, tá certo? Então, a nossa plataforma principal é o Moodle. Nós vamos ter diversas ferramentas aqui que vão ser principalmente ferramentas digitais, né? Quanto ao processo de avaliação, o que eu pensei para essa disciplina até agora é que a gente vá tendo as aulas, e com as aulas nós tenhamos também a cada uma, duas, ou a depender, 3 aulas, algumas atividades avaliativas, que elas vão ser dadas em relação só a esse conteúdo parcial, ok? E elas vão entrar na média da seguinte forma. E eu pretendo fazer também uma prova no final, abrangendo os principais pontos do conteúdo da disciplina como um todo. Então, a nossa média final seria a média das atividades mais a prova dividido por 2, e onde essa média das atividades ela vai ser dada por uma média ponderada, que cada uma das atividades tem um peso diferente, a depender do conteúdo, tá certo? Então, por exemplo, as atividades 1, 3, 4 e 5, elas têm um peso 6. A atividade 6, ela tem um peso 8, e a atividade 2 e 7 tem um peso 12, que são atividades que, devido aos conteúdos ministrados, eu considero mais importantes, tá? Isso tudo dividido por 56, que é a soma total, né? Ok. A gente vai ter também uma recuperação, caso alguém fique de recuperação, e espero que não. Essa recuperação, ela vai se dar... A gente pode até ver mais para frente como é que vai ser, se a gente faz uma prova, ou se, por exemplo, peço para enviar todas as outras atividades avaliativas que não foram feitas, e não foram entregues no prazo. Então, é tão importante vocês fazerem as atividades avaliativas também. Ok? E como vocês sabem, no IF, né, para ser aprovado, tem que ter uma média maior ou igual a 6 e frequência igual ou superior a 75%, né? Lembrando que eu não sei se outros professores têm adotado isso, se todos têm adotado isso, mas o que me foi passado é que as atividades avaliativas dos momentos assíncronos, elas também valem presença, ok? E como é que vai se dar essa presença? Lá no diário, eu tenho que lançar nas aulas síncronas, como nossa aula síncrona ela é só de 1 hora, então ela só vai como 1 hora aula. As atividades assíncronas, elas vão de acordo com esse peso aqui, de cada uma. Então, elas vão ter um peso bem significativo também na falta de vocês. Então, não deixem de fazer, tá? Então, por exemplo, um aluno não entregou a atividade A4, cujo peso é 6, né? Isso que a gente está vendo aqui. A4, o peso é 6. Então, isso vai resultar numa falta de 6 dividido por 72 aulas, horas-aulas no total, né? Vai dar uma falta de 8,33%. Ok? Mas como eu falei, não deixem de fazer, mas a gente pode ver também lá para frente que vocês refaçam algumas atividades como uma forma de recuperação também, porque o objetivo da disciplina não é que vocês reprovem. O objetivo é que vocês aprendam. Mas para aprender, vocês têm também que fazer as atividades. Ok?
Gente, alguma dúvida até agora? Eu estou falando aqui, ninguém fala nada. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper também em algum momento, mesmo sendo a aula, porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo se vocês mandarem uma pergunta, tá certo? Ou se levantarem a mão no Google Meet, tá certo? Então, continuando, o horário semanal da gente, das nossas aulas, vai ser sempre às quinta-feiras, de 8 às 9, né? Isso aí que vocês já sabem. A gente tem que combinar um horário de atendimento fora desse nosso horário da disciplina, né? No contraturno, e eu queria saber de vocês qual que seria um dia melhor. Na verdade, para mim, o melhor dia seria na própria quinta-feira, mas que horário seria melhor para vocês, né? Que eu tenho que disponibilizar aí para vocês 3 horinhas para esse atendimento. A princípio, eu pensei nas quintas-feiras, por exemplo, de 2 às 5 da tarde. É ok para vocês esse horário? Professor, se puder incluir das 17 às 18, por favor. Pronto, pode ser então. Então eu posso colocar, então, como são 3 horas, né? Colocar de 3 às 18, por exemplo. Ok? Então vou colocar aqui Obrigada. 15 às 18, tá? Então eu vou colocar isso lá na nossa página do Moodle, para que essa informação fique disponível até para quem não veio nessa aula, não está assistindo. Então a gente fica acertado com esse horário de atendimento de 15 às 18, certo? A bibliografia, conforme a gente tem lá no projeto pedagógico do curso, tem vários livros, né? Inclusive, eles têm que estar disponíveis lá na biblioteca para todo mundo. O livro, então, que eu estou tomando mais como base é esse aqui do Vilela. Vilela et al., esse Hidrologia Aplicado. Esse livro, vocês podem também, talvez vocês consigam baixar em algum lugar, mas aí vai um pouco de vocês. Eu também não posso sair assim disponibilizando para vocês, tá? Ok? Então, em relação ao plano de ensino da disciplina, é basicamente isso. Ficou alguma dúvida? Creio que não, né? Tranquilo. Certo. Deixa eu ver o que mais aqui. Não lembro se era. Das atividades, como eu falei, eu já tenho meio que planejado mais ou menos o que vai ser cada uma das atividades, mas no decorrer da disciplina a gente vai vendo. Pronto, o nosso calendário acadêmico, né? Isso aqui vocês devem ter acesso também, né? Vocês devem, acho que até no site do próprio IF. A gente está aqui nessa primeira semana de aulas de setembro, aqui nos dias. Hoje é dia 16, né? A gente está bem aqui. Pelo que eu dei uma olhada, a gente não vai ter nenhum feriado durante todo o semestre na quinta-feira. Então, acho que a gente vai ter aula todas as quintas-feiras, aqui setembro, outubro, mas isso aqui vocês têm em posse também, então vocês sabem direitinho se por acaso tiver alguma ocasião especial, como a Semana de Engenharia Civil, por exemplo, que eu não lembro em que, ó, 24 a 26. 24 a 26, ó, vai cair, por exemplo, numa quinta-feira. Eu não sei ainda como se dá esse processo, se a gente tem que liberar vocês ou como é que acontece, mas de qualquer forma, a gente vai conversando no decorrer da disciplina, tá? E o nosso semestre ele vai terminar acho que em fevereiro, né? Ó,
fevereiro. Ele vai terminar aqui na segunda semana de fevereiro. Essa última semana eu devo deixar só para recuperação, para quem precisa. Então, a nossa disciplina mesmo... Opa, na verdade aqui, né? Dia 5. Então, na verdade, essa primeira semana de fevereiro deve ficar só para recuperação e lançamento de nota. E a nossa disciplina mesmo, para quem passar direto, deve acabar aqui no final de janeiro, tá? Depois desse recesso. Ok? Tá. Quanto ao calendário é isso. Agora, agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês a nossa página no Moodle, né? A nossa página no Moodle vocês já devem ter acessado, né? Inclusive para acessar o link da nossa disciplina de hidrologia aplicada. Aqui nós podemos ver a ementa, né? A mesma ementa que está lá no nosso plano pedagógico do curso, que nós vamos falar sobre ciclo hidrológico, aplicação em mananciais de abastecimento da água, gerenciamento e gestão sustentável dos recursos hídricos, estudo dos fenômenos hidrológicos, precipitações, infiltração, evapotranspiração, escoamento superficial, reservatório, regularização de vazões, poços profundos e estimativa de vazões. Se vocês prestarem atenção, até o nosso cronograma da disciplina lá de aulas, ele foi feito bem em cima disso aqui, para que a gente aborde todos esses pontos, tá? Nós temos aqui alguns canais de comunicação, um fórum de notícias, avisos e dicas, um fórum de dúvidas, sugestões e impressões. Aqui são canais oficiais, né? Vocês podem sempre mandar dúvidas aqui, que eu respondo também da mesma maneira. Eu entro todo dia no Moodle para dar uma olhada, e assim que vocês mandam também, eu recebo no meu e-mail, que tem uma mensagem lá no fórum. Mas se vocês quiserem também mandar lá pelo Telegram, vocês podem mandar, eu também vou responder, tá certo? Inclusive as notícias eu não costumo colocar muito por esses canais, eu geralmente mando uma mensagem para todo mundo, porque a mensagem chega no e-mail também, né? Inclusive, é bom que vocês mantenham o e-mail sempre atualizado no Moodle, para que quando tenha sido postada alguma atividade ou algum arquivo, vocês recebam a notificação no seu e-mail. Certo? Aqui nós temos, na seção de informações importantes, algumas orientações para o estudo à distância, o plano de atividades da disciplina. Eu vou colocar aqui ainda, esse aqui é um plano antigo. Nós temos o acesso ao grupo da disciplina no Telegram, basta clicar aqui. Quando vocês clicarem, tem o link ou o QR Code, esse QR Code que está enorme, mas vocês podem tirar o zoom e ler pelo QR Code, certo? Deixa eu voltar aqui. O atendimento semanal, que eu vou ajustar aqui para que a gente tenha aquele horário que a gente combinou, né, das quintas-feiras de 3 às 18. E em seguida nós vamos ter os nossos tópicos aqui, cada um. No módulo 1, ciclo hidrológico e assim por diante. Módulo 2, bacia hidrográfica, conforme nosso planejamento da disciplina. Em cada tópico, nós vamos ter material de apoio, as videoaulas, as aulas gravadas vão ser colocadas aqui, um fórum de dúvidas, da mesma maneira que vocês podem mandar lá em cima, tem um fórum de dúvidas específico para cada um dos módulos, tá certo? Mas, como eu falei, vocês podem mandar também pelo Telegram e também podem enviar pelo meu e-mail, né? Eu acho que eu já mandei para vocês uma mensagem com o meu e-mail. Meu e-mail também está aqui. Se vocês entrarem em participantes, vocês vão ver. Eu estou aqui 2 vezes, mas os 2 e-mails são a mesma coisa. Vocês podem me enviar, que também todo dia eu abro meu e-mail. Ok?
E eu acho que no geral é isso. E para a gente também não perder muito tempo, a gente já pode começando a entrar aqui no ciclo hidrológico, né? Então já preparei uma primeira aulinha aí para a gente dar uma introdução sobre o ciclo hidrológico na disciplina. Ok? Até agora, alguma dúvida, pessoal, sobre o andamento da disciplina? Algum comentário que vocês queiram fazer? Vou entender isso como um não, tá? Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos ver um pouco sobre o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, vocês já devem ter visto isso, inclusive no colégio, né? Nas disciplinas aí de ciência, biologia, a gente costuma estudar esse ciclo hidrológico já. Então, com essa aula, o objetivo é mostrar a importância da água e introduzir os conceitos de ciclo hidrológico e os seus processos. E como a gente vai estudar ao longo da disciplina, esse ciclo hidrológico ele é dividido em vários processos, cada um com a sua relevância, né? Precipitações, escoamento superficial e por aí vai. Essa primeira aula, como ela vai ser mais curta, ela vai ser dividida apenas em um tópico, né? Ela vai ter apenas esse tópico de ciclo hidrológico, em que nós vamos abordar a importância da água, o ciclo hidrológico em seguida e a aplicação da hidrologia, né? Para a gente entender realmente por que é importante a gente estudar isso tudo. Então, como vocês já devem saber, né? Nós temos a água no planeta, ela é disposta em diversas formas, né? Gelo, neve, precipitação, água em forma de vapor, e ela também vai estar em diferentes quantidades. Só que apesar da gente conhecer o planeta Terra e ver, quando a gente vê no mapa aquela grande quantidade de água, já é sabido de muito tempo que a maior parte dessa água a gente não consegue consumir, ou por ser tecnicamente inviável ainda fazer a transformação de algumas dessas águas para que elas possam ser utilizadas para consumo humano, ou porque elas se tornam muito caras, tá? Conforme a gente pode ver aqui nesses gráficos, de toda a água no mundo, nós temos aqui apenas 0,007% que é realmente acessível, a água doce é acessível e utilizável pelo ser humano. Então, de toda aquela água, de todos aqueles trilhões de litros de água, nós vamos ter apenas uma pequena parcela que pode ser reaproveitada. E dessas águas, desses 0,07%, a gente pode ver aqui como é que elas são utilizadas, né? A gente vê que 70% é utilizado para a agricultura, 22% para a indústria e 8% para consumo humano individual, né? O consumo das nossas casas. Esse é que geralmente é o que a gente está mais ligado, esses 8%, mas a gente tem que lembrar também que esses outros dois são muito importantes, porque eles vão ajudar a rodar a economia, né? Porque sem água a gente não consegue ter frutas, alimentos, no geral, a gente não vai ter a indústria para fazer o abastecimento. Então, a gente ressalta aqui a importância de cuidar de toda essa água, não só essa para consumo direto. Tá certo? Ok. Além disso, além dos próprios usos demandarem quantidades diferentes de água, é importante ressaltar também que essa água é distribuída de uma forma bem desigual na superfície do planeta, onde nós temos aqui essas regiões mais claras, regiões com escassez hídrica muito grande, aqui, por exemplo, Oriente Médio, Índia, aqui em uma parte da África, até regiões com disponibilidade muito alta de água. Essas regiões com disponibilidade muito alta são menores, né? O Brasil aqui, no geral, é considerado a região
de alta disponibilidade, porém, mesmo no Brasil, nós temos uma diferença muito grande entre as regiões, né? Na região Nordeste, por exemplo, nós temos aqui uma escassez muito grande de água. Tanto é que essa região Nordeste é que é bem desenvolvida em relação, se desenvolveu há muito tempo, né, por uma grande necessidade hídrica. Há muitos e muitos anos nós desenvolvemos reservatórios, grandes reservatórios. Inclusive tem um reservatório lá no Ceará que eu conheço, que ele é da época do Império, de Dom Pedro I. Foi construído, é um reservatório muito antigo. Ok? Tendo isso em vista, então, é muito importante que a gente conheça a Política Nacional de Recursos Hídricos. Porque, mesmo que nós tenhamos uma grande disponibilidade hídrica aqui no Brasil, nós temos também uma grande desigualdade de distribuição de água. Como a região norte tem muita água, nordeste tem pouco, outras regiões têm um ciclo hidrológico mais constante, então conseguem manter um abastecimento ao longo do ano, certo? E com isso, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela definiu que a água em seus fundamentos, que a água é um bem natural, limitado. É importante a gente prestar atenção nisso aqui no limitado e dotado de valor econômico. Isso para evitar que as pessoas desperdicem água e para evitar que elas usem de maneira descontrolada essa água, né? Então, por isso que a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela vai trazer como um de seus fundamentos a questão de que a água é um bem natural, limitado, dotado de valor econômico. Isso pode ser observado nas diversas atividades do ser humano, por exemplo. A gente vai ver, a gente tem, por exemplo, no abastecimento para consumo humano, que a gente tem essa cobrança da água, né? Por exemplo, na indústria, a indústria para utilizar essa água, ela também não consegue pegar toda a água de um rio, por exemplo, para utilizar, porque a gente tem que manter esse corpo hídrico vivo ainda, porque se ele acabar, acaba a água para a indústria e nem a indústria roda e nem a gente tem água para abastecimento para outras coisas. Outro fundamento também da Política Nacional de Recursos Hídricos é que a gestão dos recursos hídricos ela deve ser feita sempre, que vamos frisar o sempre, de forma proporcional aos usos múltiplos das águas. Isso porque uma das coisas que a gente pode observar na utilização das águas é que nós vamos ter diversos interesses, né? Como eu falei aqui da indústria, a indústria não pode tirar toda a água do recurso hídrico, de um rio, por exemplo, porque nós temos também ter água para abastecimento da população, nós temos que ter água para agricultura, nós temos que ter água também para pesca, recreação, navegação. Isso tudo são atividades que são essenciais para o bem-estar e desenvolvimento humano. Tá? Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela frisa bastante isso quando se trata de recursos hídricos, tá? Do uso múltiplo das águas. Esse é um dos fundamentos mais importantes, juntamente com aquele em que a água é considerada um bem limitado, dotado de valor econômico. Tá certo. E já que a gente sabe que essa água ela tem uma importância tão grande para diversos processos do ser humano, de desenvolvimento, de bem-estar, de onde é que vem essa água? Então, a água ela vai estar presente no nosso planeta desde muitos, muitos, muitos anos, desde a sua formação, certo? E esse equilíbrio hidrológico, ele é feito a partir desse ciclo hidrológico, onde nós vamos ter diversos processos de transpiração, precipitação, evaporação, infiltração, escoamento superficial, que nós vamos ver.
E então, o que é esse ciclo hidrológico? Esse ciclo hidrológico, ele define o comportamento natural da água, considerando então as suas transformações e as relações com a vida do ser humano. A gente pode dizer que o ciclo hidrológico é um sistema fechado. Como sistema fechado, a gente tem que entender que esses processos eles acontecem de forma contínua e que essa água que evaporou, ela vai em algum momento precipitar, ou aí vai infiltrar, ou vai escoar superficialmente, ou vai transpirar de novo e vai evaporar, e vai voltar para esse ciclo. Então, que essa água não vai se perder. Mas, professor, a gente viu agora há pouco que a Política Nacional dos Recursos Hídricos diz que a água é um bem limitado, né? E com isso a gente acaba entendendo que essa água acaba. Quanto a isso, o comentário que eu tenho é que realmente essa água não acaba. A perda que a gente tem do globo terrestre de água que é perdida para o espaço, né, é realmente muito baixa, muito ínfima, né? Mas a questão é que, pelo uso indevido das águas, poluição, processos de alteração do equilíbrio natural que causa de desertificação de algumas áreas, a gente vai ter cada vez mais dificuldades do aproveitamento dessa água. Podem ter zonas que, pela desertificação, deixem de ter a água disponível e que tem que se trazer de outros mananciais, de pontos mais distantes, ou então essa água ficar poluída a um ponto que não é viável tecnicamente o aproveitamento, ou não é viável economicamente o aproveitamento, mas é importante, então, a gente trazer esse contraponto. A água é um bem limitado, mas não é um bem que vai acabar, porque o ciclo hidrológico é um sistema fechado, ou seja, a água está sempre circulando, ela não se perde aqui nesse ciclo. Esse ciclo, esse sistema fechado, então, ele vai trazer alguns processos. O processo de precipitação, processo de escoamento superficial, processo de escoamento subterrâneo, infiltração, evaporação e evapotranspiração. A gente vai ver também ao decorrer da disciplina que esses processos aqui, no geral, são bem parecidos, a depender da cobertura da região, a gente não consegue muito bem diferenciar o que está acontecendo, quando está acontecendo só evaporação, quando está acontecendo uma evapotranspiração. Então, no geral, a gente trata eles como uma coisa só, mas eles são fenômenos separados, tá? Que a gente vai ver também. A evaporação é realmente a água que está aqui sobre o solo que evapora, ou que está na superfície das folhas e evapora, enquanto que a evapotranspiração é aquela água que é perdida para a atmosfera através digamos assim, o suor das plantas, né? Que ela vai nos processos biológicos naturais, vai utilizar a água e para que ela tenha o seu equilíbrio lá, ela vai soltar parte dessa água para que ela evapore pelas suas folhas. Ok? Tendo isso em vista, tendo em vista que o ciclo hidrológico é um sistema fechado, né? A gente pode, então, tratar ele matematicamente como a partir de uma equação de equilíbrio, né? Em que as entradas menos as saídas tem que ser igual à capacidade de armazenamento, não é? Se essa capacidade de armazenamento, por exemplo, se mantiver constante, e aumentar, por exemplo, as entradas ou os inflows, né? Eu teria que baixar, por exemplo, ou na verdade, desculpa, aumentar também essas saídas, para que isso fique constante, já que a água não vai ser perdida e não existe água sendo criada nesse sistema. Então a gente pode simplificar aqui, por exemplo,
trazendo como se fosse esse bloco aqui. Aqui nós temos escoamento superficial, que pode estar entrando aqui, precipitação entrando, isso aqui tudo como o nosso inflow, né, a nossa entrada, é um escoamento subterrâneo também entrando na nossa área de interesse, que nós vamos ver também que vão ser as bacias hidrográficas. E nós vamos ter também as saídas que podem ser tanto evaporação como escoamento superficial. Aqui a gente vê uma dualidade, né, desse escoamento superficial. Ele pode estar tanto trazendo a água para dentro da bacia quanto retirando da nossa área de interesse, da mesma forma que o escoamento subterrâneo, certo? Então, esse sistema, por ser fechado, pode ser tratado a partir de uma equação aqui de equilíbrio, em que a entrada menos a saída vai ser igual à nossa variação de armazenamento, né? A nossa capacidade de armazenamento aqui. Ok? E essa vai ser uma das equações mais importantes, por exemplo, quando nós formos projetar, vocês como engenheiros civis forem projetar sistemas de drenagem, canais, bacias de retenção, porque é justamente a partir desse equilíbrio que a gente vai saber qual é a parcela de água que está sendo excessiva ou que a gente precisa retirar de um pavimento, por exemplo, a partir do sistema de drenagem, para que a gente tenha um correto funcionamento e para que a gente possa dimensionar, por exemplo, uma calha coletora. Ok? Então, tendo tudo isso em vista, para que a gente usa a hidrologia, então? Por que a hidrologia é tão importante? A gente já viu que ela é importante porque a água é um bem que a gente utiliza para diversas atividades do ser humano, para irrigação de culturas, para navegação, e essa navegação pode ser entendida também para aquela navegação não só esportiva ou de recreação, mas uma navegação para transporte de mercadorias. É utilizado também nas indústrias, certo? No abastecimento humano e por aí vai. Então, a gente vai ter que estudar essa disciplina porque ela tem diversas aplicações, né? Vamos definir aqui a hidrologia. A hidrologia vai ser, então, a disciplina que estuda a água da terra, sua ocorrência, circulação, distribuição, suas propriedades físicas e químicas e suas reações com o meio ambiente, incluindo suas relações com a vida. Ok? Ou seja, ela envolve todo o ciclo hidrológico da água. Por isso que quando a gente fala de hidrologia, a gente não pode deixar de entender que existe esse ciclo hidrológico, entender que existem todas essas parcelas, né? Por isso que a gente estuda os fenômenos de precipitação, evaporação, evapotranspiração, escoamento superficial e por aí vai. Então, como eu já falei, essa hidrologia ela vai ter diversas aplicações. Ela vai ser utilizada, por exemplo, para a escolha das fontes de abastecimento de água. Isso, como ela estuda propriedades físicas e químicas da água também, ela está relacionada a gente saber se um manancial, se um corpo hídrico, ele apresenta condições adequadas para que a gente possa ter um abastecimento, né? Além de que, com a hidrologia, a gente vai poder calcular também qual a vazão que está passando aqui nesse corpo hídrico, esse rio, no caso aqui, para saber quanto que a gente pode retirar sem afetar esse equilíbrio hidrológico, sem afetar o ecossistema como um todo, para que a gente continue tendo um equilíbrio no geral. A hidrologia também ela vai estar bastante associada ao projeto de construção de obras hidráulicas, né? Obras de abastecimento de adutoras, obras de barragens, por exemplo. A gente não constrói
uma barragem para contenção de água sem um adequado estudo hidrológico para saber qual é a nossa capacidade de reservação aqui, para saber como se dá o sistema, o nosso equilíbrio hidrológico aqui, as estações de seca e de estações chuvosas, por exemplo. Vai ser importante para obras de drenagem, também em hidrologia, como eu falei, a gente precisa saber qual é a parcela da água que vai precisar ser destinada para algum lugar para irrigação. Aqui são apenas alguns exemplos, mas a hidrologia tem muitas e muitas aplicações que impactam diretamente na engenharia civil. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida hoje, pessoal? Então, a aula de hoje foi uma aula... Opa, vi aqui... Não, ok. A aula de hoje, como a gente teria menos tempo, seria uma aula mais rápida mesmo, acabou... Eu estava esperando que vocês tivessem algumas dúvidas e a gente parasse um pouquinho mais, mas basicamente isso que a gente vai ver hoje no decorrer da disciplina. A partir das próximas aulas, a gente vai estudar melhor cada um desses processos do ciclo hidrológico, né? A nossa próxima aula vai tratar sobre a precipitação. Precipitação, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não, a gente vai tratar sobre a bacia hidrográfica, que vai ser a área em que a gente vai estudar esse ciclo hidrológico, para que então a gente possa estudar cada um desses processos que estão acontecendo, ok? E para nossa bibliografia, né, nós temos o livro do Vilela, que eu já comentei. Não deixem de ler esse assunto, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, livros, hidrologia, cadê? Esse aqui, se eu não me engano, já é o primeiro capítulo, então eu recomendo que vocês deem uma lida. Se vocês não derem uma lida agora, em algum momento vocês vão ter que ler para resolver as atividades, né, que eu vou passar. Então, mas não deixem de ler. Deixa eu ver aqui, vamos lá. É o nosso primeiro capítulo, é um capítulo curtinho, ele vai aqui da página 13, por exemplo, até a página 17. São apenas quatro paginazinhas que trazem sobre o ciclo hidrológico. Aqui ainda. Certo? Desculpa, pessoal. Como uma literatura aqui complementar, é interessante também vocês lerem em algum momento essa Política Nacional para os Recursos Hídricos, mas mais para o final da disciplina a gente vai focar um pouco mais nisso também, tá? Quando a gente falar de gerenciamento de recursos hídricos, certo? E por hoje é só, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se não, a gente... Deixa eu interrompendo aqui a gravação e eu faço aqui interromper o compartilhamento. E faço aqui a chamada.